Muito bem, estamos de volta com o UFSC Entrevista, hoje falando com o professor Gonzalo Jaime Cofre, do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da Universidade Federal de Santa Catarina. A nossa conversa hoje é sobre a sexualidade dos adolescentes. Bem, professor, esse tema, sexualidade dos adolescentes, também a gente pode encaixar, eu acho que um dado novo aqui. Hoje vivemos numa realidade, eu diria, virtual, redes sociais bombando, como diz na gíria, e essa galera toda, essa juventude que tem acesso fácil, né, e manobra muito bem, manipula muito bem as redes sociais não é um meio também de fazer com que a pessoa tenha essa facilidade de contato, ou seja, de N contatos, e aí, por sua vez, ele pode trocar de parceiro ou parceira o momento em que ela ou ele quiser? Esse é um ponto muito importante. Sim, com certeza. Tem ali uma possibilidade de muita informação, muito diversa. E eu acho que ali, esse é um ponto, né, que mostra um pouco nossas fraquezas, né, porque a gente tem muita informação, mas a qualidade delas é talvez o ponto mais importante. E isso também diminui um pouco, né, o diálogo que tu tem dentro da própria família, né, que a família seria um elemento fundamental da participação da família para tu conseguir empoderar melhor as crianças para elas se protegerem melhor. E as redes sociais, elas contribuem, são muito boas, obviamente, tu tem muita informação, mas tu tem que saber como focar, né, e colocar a informação correta. E o que eu venho defendendo é que realmente a gente não sabe tratar o segmento adolescente e o segmento jovem. Um segmento que a gente o que a gente estava conversando aqui, né, durante o intervalo, que, aliás, antes de iniciarmos aqui o programa, que você falou, acho que um dado bastante interessante é aqui que normalmente as campanhas, eles colocam lá uma pessoa com uma idade já madura para passar a mensagem para a juventude, para o adolescente, quer dizer, cria-se uma barreira pela questão de idade, pela questão mesmo eu diria assim, de conhecimento, e o adolescente acaba não levando a sério, né? Então, eu acho que esse agente operacional, esse agente, né, prevencionista deveria ser do meio, quer dizer, mais um dali, mais uma pessoa que faz parte daquele meio ali, né? Concordo plenamente. É a principal fraqueza, né? Você saber focar no adolescente, saber focar no público jovem. E a única forma de fazer isso é você colocando gente jovem, empoderando jovens para falar com jovens. Aqueles que usam teu mesmo aplicativo, aqueles que têm o mesmo celular que você, que usam ou que jogam no mesmo videogame, talvez tu consiga criar neles uma rede de comunicação um pouco melhor. Acho que a universidade pode ter um papel, porque a universidade nucleia, obviamente, muito jovens, né? E talvez esses jovens possam servir, né, algo que a gente já falaria um pouco no final, enfim, sobre o nosso programa, mas, obviamente, a gente pode desenvolver dentro da universidade uma participação importante para estabelecer esse diálogo com gente jovem e com adolescentes, que pelo menos estão mais perto na faixa etária, né? Não vou ser eu, o tio, né, ou um Drauzio Varela, que vão resolver, né, a saúde de jovens e o entendimento da linguagem e a transposição dessa linguagem é um elemento que a gente deve considerar como uma fraqueza na hora. Você observa essas campanhas, você citou agora o Drauzio, e você observa exatamente os adolescentes perante essas campanhas que passa despercebido. Por quê? Não chama atenção. Não chama. Então, a linguagem é diferente. A linguagem, né, de uma pessoa, quer dizer, que não faz parte do meio, ou seja, passa a se tornar uma barreira, ou seja, algo diferente que para eles não interessa, né? Então, tem que ser do meio. É difícil para a gente voltar a essa situação de ser adolescentes e perceber, né, porque nossa adolescência ela vem mudando muito, né? A adolescência que a gente viveu é completamente diferente da adolescência hoje. Então, são elementos bastante difíceis, né? De você tem que traçar uma estratégia muito inteligente para você conseguir chegar e atingir um adolescente. Não é essa campanha, né, ir assustar a criança, a maneira de empoderar ela
de se proteger, enfim, de usar preservativo, de ter uma conduta responsável sobre o seu corpo. Acho que essa mensagem é uma mensagem extremamente importante. Como a gente deve falar com os jovens, qual é a comunicação que a gente vai estabelecer com eles, como a gente vai estabelecer essa comunicação, é um elemento básico, né? E que eu, de novo, coloco, é uma fraqueza de nossa educação sexual. Talvez fique a dica aí para os agentes, né, governamentais e que atuam nessa área, pensar exatamente nessa, eu diria, essa proposta, inclusive, né, de colocar, fazer campanhas inteligentes, né, colocar exatamente alguém do meio para servir como esse agente como ponte, transmissor, né, ponte né? de comunicação, concordo. Agora, professor, nós falamos aqui muito na questão preventiva, que, sem sombra de dúvidas, é a parte fundamental de todo esse contexto. Agora, tem uma parte também que eu diria assim, é complicada, mas a gente não pode deixar de fora, que é exatamente os procedimentos dos pais quando acontece a dita contaminação, quando a pessoa se contamina, quando o jovem, o adolescente se contamina. Quais são os procedimentos dos pais, né, da pessoa que convive com o adolescente? Isso é uma excelente pergunta. É a mais difícil de todas as respostas, porque a criança e o adolescente, o jovem, ele já tem a sua intimidade. Então, você tem que conhecer muito bem teu filho. Não só conhecer, empoderar os pais no diálogo é muito importante, mas você tem que ter um contato e uma intimidade muito forte com teu filho para conseguir identificar os sintomas, para tu conseguir orientar teu filho para um centro de saúde ou para uma consulta médica. Essa é uma pergunta muito difícil. Estamos lidando com algumas das doenças mais complicadas, são doenças da intimidade. Então, a criança tem a sua própria intimidade. Então, o empoderamento da família, por outro lado, os profissionais da saúde também não sabem muito bem lidar com as crianças e adolescentes. Então, o olhar para a criança é importantíssimo, não olhar para o pai e a mãe, é olhar para o paciente, que é a criança, o adolescente. Então, a gente tem vários aspectos muito delicados dessa pergunta, né? Como a gente ajudar melhor? E tu tem que conhecer muito bem teu filho, tem que conhecer e estabelecer o diálogo com ele e conhecer um pouco da intimidade dele, não só das manifestações que a gente falou um pouquinho, né, das manifestações que são os sintomas da doença, mas tu vai ter que conhecer também um pouco da intimidade dele para tu conseguir ajudar como pai. Agora, para fechar esse bloco, vamos falar também da função da escola em termos preventivos. Você tem um programa lá, tem uma equipe, né, que trabalha com um programa exatamente voltado para o atendimento dos escolares, né, aqui da região. Eu queria que você falasse, né, desse grupo de vocês, né, desse programa, e a importância e a função da escola em termos preventivos. Eu queria só dimensionar, antes de falar um pouco do nosso programa, dimensionar o que eu chamo das coparticipações na questão da educação sexual. Porque a gente sempre tende a achar que a escola é a responsável da educação sexual. Eu queria dimensionar isso com muita clareza. Porque a escola, ela não é a responsável da educação sexual. Os responsáveis da educação sexual hoje são pais, centros de saúde, escolas, obviamente. A universidade tem um papel que eu acho muito importante. Então, a escola tem uma parte da responsabilidade nas questões preventivas. Se você dimensiona a escola como uma parte, um partícipe, um co-partícipe da responsabilidade da educação, acho que está correto. É um somatório do todo, né? É uma somatória de vários elementos. A escola, a colaboração do adolescente. Isso. E você deve sempre considerar que quando você tem qualquer aspecto da educação formal, não só a sexualidade, o principal eixo é a família. É aí onde está a índole principal da criação e da formação de qualquer adolescente. Então, passar a responsabilidade para a escola não acho apropriado. Então, acho que somos todos, é um conjunto. E depois, acho que ali a gente criou, então, um programa na nossa universidade. Esse programa é coordenado por você, né? Estou coordenando. Um programa de educação sexual com foco na adolescente das escolas públicas do município.
E a gente tenta As engajar. escolas solicitam a presença de vocês? A gente faz conectado numa parceria com o programa Saúde na Escola, que é dependente do município, né? Vinculado à Secretaria Municipal de Educação, da Gerência de Formação Permanente, porque é um projeto de extensão. Então o contato é direto com é uma parceria multidisciplinar. Então temos Gerência de Formação Permanente do município, temos a parte do programa Saúde na Escola, né? Georgia Wiggers, que é a coordenadora do programa, e a gente então ancora nossas atividades diretamente em sala de aula. Então leva alunos de medicina, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de medicina, e efetuam intervenções em sala de aula visando tratar a sexualidade com um foco do respeito, né? De tentar colocar o respeito como principal aspecto da sexualidade humana. Como é que acontecem essas intervenções? São anuais, são oficinas, são planejadas algumas delas com os professores, se desenvolvem em sala de aula, para não tirar a criança e o adolescente do ambiente do melhor ambiente que ele tem, né, no sentido de sua turma escolar, e a gente cria oficinas então com jovens, porque são estudantes de medicina, que têm informação, mas a gente transforma o foco da sexualidade um pouco para a questão que a gente já vem discutindo muito, já falei bastante sobre isso, que é focar um pouco mais na parte da autoestima, de respeito dos limites, que eu acho que isso é uma consequência que eu até queria destacar no finalzinho agora, destacar que talvez quando você foca no respeito, né, como base da sexualidade, você vai atingir problemas importantes da sociedade brasileira. Por exemplo, violência contra a mulher, violência contra a criança, estupro. Significa que você está cruzando o limite da pessoa, você não está respeitando. Mas o respeito tem a ver também não com o respeito ao outro, com respeitar a mulher. E você olha, por exemplo, no metrô de São Paulo, um estupro de uma mulher, isso significa claramente uma identificação que a gente acha, né, pelo menos, tem a ver diretamente com a formação da índole, né, da educação sexual. Aprender a respeitar o limite, aprender a respeitar o outro. E o outro lado é o mais interessante, você aprender a respeitar teu corpo para você se proteger. E para você, isso então, se dá lá na base, na formação. Na formação inicial. Acho que na escola, tanto os pais seria realmente uma maneira ideal de a gente conseguir, né, fazer nosso programa de se desenvolver melhor. Mas a gente tem uma crítica, acho que é interessante te falar, mas realmente os pais passam a responsabilidade para a escola e os pais não se empoderam tanto da educação sexual do filho e deixam para a escola fazer. E acho que esse é um problema sério, né? A gente deveria criar os co-compromissos, né? Todos nós trabalhando na educação sexual das crianças. É um somatório do todo. O somatório do todo, acredito, vai levar a gente ter uma melhora nesse índice que você falou. 33% das crianças muito bem consigam se proteger e usar preservativo na hora de transar. Muito bem, conversamos aqui com o professor Gonzalo Jaime Cofre. Chegamos ao final aqui de mais uma edição do UFSC Entrevista. Hoje falando sobre sexualidade dos adolescentes. O professor é do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Esperamos aí e agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final e até uma próxima edição do UFSC Entrevista.